gratidão imensa por vocês estarem aqui. Nessa manhã, para mim, né, que é uma manhã radiosa, uma manhã feliz pela própria vida, e pedindo o amparo espiritual e a sustentação, a inspiração para tentar passar a lição de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo aqui tem: paciência. Certo? Paciência. Então vamos lá. Os espíritos falam que paciência é uma virtude. Virtude é qualidade, ok? Que é uma virtude, né, do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, ofensas, incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Todo mundo aqui tem equilíbrio emocional, certo? Médio, eu escutei daqui, mais ou menos. Porque assim, gente, para a gente não perder a paciência, a gente tem que ter autocontrole. A gente tem que aprender a controlar nossas emoções. Eu confesso para vocês que a minha vivência com o ser humano, né, dentro da doutrina espírita da família, me prova que é uma situação difícil para nós mantermos esse equilíbrio emocional, esse controle sobre as coisas que acontecem no dia a dia. O nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, fala, porque assim, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não tem salvação, certo? É um dos lemas, né? Mas os Espíritos falam que a caridade, que consiste em dar esmolas, é a mais fácil de todas. Mas que existe uma caridade bem mais complicada e mais meritória aos olhos de Deus, que é a paciência de suportar as pessoas que a vida coloca na nossa vida. Vocês concordam? Sim. Que ótimo, hoje a palestra é interativa, viu? Eu vou ficar fazendo pergunta até o final, certo? Então, nós sabemos que, assim, pelo que os Espíritos nos contam, né, tem um livro que chama Missionários da Luz, do André Luiz, do Chico Xavier, que tem um capítulo lá, 12 e 13, que fala da programação reencarnatória. Todos nós temos uma programação para retornar aqui para a Terra. Entre uma encarnação e outra é feita uma programação. E que nessa programação, a família que a gente vai nascer é escolhida pelos espíritos, né? De acordo com os nossos créditos, de acordo com os nossos débitos ao longo das nossas vidas sucessivas. Não existe família que tem só anjo, né? Sempre tem alguém na família que é a nossa diferença, né? Então, isso na família, fora o resto, trabalho, enfim, tudo que nós fazemos, né? Parentela, ouviram? Né? Eu pedi para uma pessoa fazer uma palestra chamada Parente. A pessoa está pensando, fazendo download, né, do que vai falar. Então, os espíritos falam que ter paciência com as pessoas difíceis que a vida coloca na nossa vida é muito mais meritório. Ah lá, o Fernando que vai fazer. É muito mais meritório do que, assim, muito mais difícil do que a caridade material, de dar uma esmola, de dar uma ajuda, né? É muito mais fácil do que suportar algumas pessoas que fazem a diferença, né, não tão boa para nós. O Dalai Lama, um monge budista, ele fala assim, olha, que nós estamos na Terra para evoluir, ok? A função da vida, né, primordial é a evolução do ser humano. Se não tivesse ninguém que tirasse a nossa paciência, a gente não ia evoluir. Como que nós vamos conseguir evoluir, adquirir paciência, que é uma virtude das mais importantes? Quem quer chegar a espírito puro vai ter que ter isso um dia, paciência. Então, ele fala assim, que a vida é muito justa, ela sempre coloca as pessoas para a gente aprender a ter paciência. Aprender, né? E o que será que impede a gente de ter essa paciência que a gente precisa adquirir? Segundo os estudiosos, um dos motivos que a gente não consegue ter paciência é a nossa postura psicológica chamada ansiedade. Alguém aqui é ansioso?
Então, tá bom. A palestra é interativa, hein? Então, essa ansiedade... Porque, assim, o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está sempre acelerada e sempre preocupada com a hora seguinte, o dia seguinte, o mês seguinte. Ela nunca consegue viver o dia de hoje, né? Então, como ela está sempre acelerada e correndo contra o tempo, mentalmente falando, ela preocupada com o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem, se eu vou estar empregado, se eu não vou estar empregado, se eu vou pagar aluguel, se eu não vou pagar, se meu filho vai sair das drogas, se não vai. Essa aceleração dificulta você ter paciência. Porque a sua mente está acelerada e, para ter paciência, é preciso ter calma. Não é assim? Eu coloquei aqui algumas frases sobre paciência. Tem uma delas que diz assim, que paciência é saber esperar o tempo certo das coisas. E aí tem até o exemplo, né, por exemplo, da flor. Tem o tempo da gente plantar, tem o tempo da semente germinar, tem o tempo de florescer, não é assim? O tempo de colher, né? Para tudo na vida existe um tempo, as coisas acontecem dentro de um certo tempo, né? Mas nós não temos essa paciência de esperar o tempo de acontecer as coisas. A gente tem uma doença, a gente quer sarar amanhã, né? Existem doenças, tem o tempo de nós passarmos no médico, esperar a consulta, que a gente já passa achando que está morrendo, né? Tem o tempo de esperar o remédio fazer efeito. Tem o tempo, né, de fazer a dieta, de fazer tudo que o médico manda, que nós temos dificuldade, até conseguir a cura. Então, nós temos bastante dificuldade em saber esperar. Isso em tudo, não é só dei o exemplo da doença, né? Quando uma pessoa fala para você, o dinheiro que você me emprestou, vou te dar dia 10, como demora para chegar o dia 10, né? E você fica sempre achando que não vai dar certo, não é assim? E fala que a paciência é a virtude das pessoas sábias. As pessoas que são inteligentes, sábias, elas sabem que não adianta ser impaciente, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Porque a gente não muda as pessoas, né? E quando nós somos impacientes, nós acabamos adquirindo várias doenças, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, a paciência, ela é muito mais útil para nós do que, por exemplo, a raiva, o descontrole emocional. Porque toda vez que nós explodimos, nós causamos uma descarga de adrenalina no nosso corpo, e isso vai causar para nós uma infinidade de enfermidades, né? Você passa uma raiva hoje, pode contar 10 dias, aí começa gripe, rouquidão, problema respiratório, dor de cabeça e principalmente dor de estômago, né? Existe uma descarga na hora da raiva e essa descarga ela vai trazer para nós doenças. Uma pesquisa diz assim, que 42,3 milhões de pessoas no Brasil usam fluoxetina. Tem alguém que usa fluoxetina aqui? Só você? Pouco. Mas a pesquisa é no Brasil, tá bom? Fluoxetina, antidepressivo, estabilizador de humor e calmante. Eu não pus aqui, mas é também, tá bom? Então, é porque as pessoas não conseguem o estresse, suportar o estresse, então elas têm que se medicar, né? E muita gente acaba indo para o suicídio por esse motivo, né? De não conseguir ter paciência de esperar as coisas da vida dela acontecer. Conseguir um emprego, então aquilo vai demorando, a cura da doença vai demorando, o filho não sai do caminho errado, e a pessoa vai entrando num estresse tão grande, chega uma hora que ela pensa em suicídio. E fala que no mundo inteiro, a cada 40 segundos, alguém se suicida. E que durante o ano no mundo, 10 milhões de pessoas tentam suicídio e 1 milhão conseguem se suicidar no mundo em um ano. E muito por conta de ansiedade, né? Tem a falta de fé e outras coisas, mas também por isso. O que nos leva a ser ansiosos? As preocupações que nós temos excessivas, né? Porque, assim, nós temos que nos preocupar com as nossas coisas, mas tem gente que não dorme, tem gente que fica acelerado 24 horas, né? As nossas expectativas do que vai acontecer, nós queremos que Deus faça o que a gente quer, né?
os medos que nós temos de tudo. A gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo que é normal, que é natural. Todo mundo tem alguns medos, né? Mas tem gente que tem fobia, crise de pânico, né? Não consegue sair de casa, não consegue trabalhar. A pressa, eu não posso falar porque eu tenho tanta pressa, né? Situações de calamidade, às vezes você vê uma tragédia na televisão e aquilo fica na sua cabeça. Irritabilidade, imprudência, né? As muitas tarefas que nós temos todos os dias e o tempo que diminuiu, né? Todo mundo sabe isso, né? Que a ciência prova que hoje o dia tem pelo menos umas 3 horas a menos do que tinha há 50 anos atrás. Existe uma aceleração do tempo, as tensões, a falta de controle do pensamento, né? O pavor que nós ficamos, quando nós passamos por uma situação difícil, a gente não apaga aquilo da cabeça, continua com aquilo na cabeça, né? Sempre a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim, insegurança e outras. Eu vou contar uma história para vocês sobre paciência, tá bom? Para a gente ilustrar, né, e ficar assim mais fácil. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história da crucificação de Jesus, né? Tem uma hora que ele está carregando a cruz, né, todo ferido, todo machucado e fraco, né? Tinha apanhado, perdido muito sangue. E ele vai caminhando e tem uma hora que ele cai 3 vezes com a cruz. E uma das vezes, a última vez, o soldado força uma pessoa a carregar a cruz para ele. Acho que a maioria já viu isso, né? Essa pessoa chama-se Simão Cirineu, tá? Então, eu vou contar a história de Simão Cirineu para vocês, tá bom? Ele era um agricultor, né, na Palestina, e ele cultivava as terras dele, e ele tinha 2 filhos, o Alexandre e o Rufo. E esses 2 filhos, é uma história real, tá bom? Esses 2 filhos, né, do Simão Cirineu, eles eram adultos já, jovens mais adultos, mas assim, extremamente preguiçosos. Gostavam de ficar o dia inteiro fazendo nada. Na época não tinha celular, se tivesse eles iam estar no celular, né? E o Simão se preocupava demais com isso, porque assim, um dia ele ia morrer, um dia ele ia ficar velho, quem ia cuidar das coisas se os filhos dele não queriam saber de nada, né? E eles falavam assim, ai, meu pai trabalha tanto, ele cuida de tudo, dá tudo certo, por que a gente vai se cansar, né? Cansar nem pensar. Então, e o Simão, ele falava assim, meu Deus, que filhos que Deus me deu, que filhos que Deus me deu, né? Por que eu tenho esses filhos tão difíceis? E um dia, ele conversando com a esposa dele na hora de dormir, o Simão fala para Sara, que é a esposa dele, né? Eu queria que Deus me dissesse por que eu tenho esses filhos tão difíceis de levar. Ele dorme, ele recebe uma visita espiritual do anjo dele, né, que fala assim para ele, a resposta que você está pedindo está lá em Jerusalém, vai para lá amanhã, vai lá que você vai encontrar a sua resposta lá. Aí ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele entra assim na cidade, tinha um movimento que não era comum, gente, rua cheia de gente, aquela confusão, era a Páscoa dos judeus, né? E os judeus de todas as cidades iam para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, né? E quando ele pergunta por que estava aquela agitação além do normal, que não era a agitação normal para a Páscoa, um homem diz para ele, existe um julgamento, Pôncio Pilatos está julgando uma pessoa. E aí ele se interessa por aquilo, né? Porque o sonho falava, vai para Jerusalém que você vai encontrar lá a sua resposta. E ele viu no julgamento Barrabás, um ladrão conhecido que tinha matado muitas pessoas, que era ladrão, e do outro lado, um nazareno, né, que o crime dele, que estava sendo julgado, é ter consolado e amparado os homens e mulheres daquela época. Então, ele assiste o julgamento, Jesus é condenado e vai, né, até o Gólgota, e aí a multidão vai seguindo aquele homem carregando a cruz e ele vai na confusão que vai empurrando ele, né? Quando tem muita gente que vai andando, você acaba indo junto, ok? Então, quando Jesus cai pela 3ª vez, o guarda vai lá e impõe para ele, vem você, carrega você a cruz, né? Ele pegou, colocou a cruz e foi carregando aquela cruz pesada, machucando o ombro dele, né? E quando ele estava caminhando, ele ficava com a cruz, ele ficava pensando assim, por que será
que eu estou carregando essa cruz, né? Por que será? Eu vim aqui para uma resposta sobre meus filhos. Aí ele foi andando e falou assim, puxa vida, essa cruz é desse homem aí, ó. Será que a minha cruz é meu filho? Meus filhos são minha cruz? E pensando nisso, vocês perceberam que quando a gente está com uma preocupação, a gente vai fazendo as coisas automático, né? E ele começou a carregar aquela cruz automática, assim, sabe? Pensando só nisso, né? E ele vendo aquela cena toda, aquele sofrimento de Jesus, ele falou assim, nossa, minha cruz não é tão pesada, que provavelmente, né, minha cruz é essa. E aí, ele falou assim, eu não tenho motivo para reclamar tanto. Esse homem tem, né, que é um justo, é que tem motivo para reclamar, eu não tenho motivo para reclamar tanto, né? E aí, ele vai acabar chegando no Gólgota, onde Jesus seria crucificado, né? E aí, quando Jesus para, olha para ele e fala assim para ele, Simão, você tem as marcas da cruz, porque ele estava com o ombro todo machucado. Não chore diante dos filhos difíceis. Conserve a paciência. E fala assim, em verdade, Simão, eu confiei a você e a Sara, esses 2 filhos, para que vocês possam amá-lo, né? Eles saíram de um lugar tenebroso do mundo espiritual, né, pelos defeitos que eles têm. E aí nós, né, se referindo à equipe espiritual, resolvemos dar eles para vocês, porque você e a Sara têm paciência de suportar, né, esses filhos. E aí ele sentiu que uma mão bem leve tocou nele, ele olhou, era Maria, a mãe de Jesus. E ela fala para ele assim, creia aí, meu filho, Simão. Que ela estava acompanhando a crucificação. Acredite no que meu filho está falando, né? Enfim. E aí, diante daquela mão, né, da mãe de Jesus, naquele sofrimento que ela estava de ver o filho dela naquela situação, né? Ele fala, meus filhos são minha cruz por amor de Jesus. Por amor, Jesus carregou a cruz dele. Eu hei de carregar a minha cruz, né, com paciência e com amor. E eu pergunto para vocês, quem aqui não tem uma cruz? Levanta a mão. Alguém levantou? Eu não vi. Cada um tem uma, você não tem? Que bom. A maioria de nós tem uma cruz para carregar, né? Não é assim? Então, sem paciência, nós não vamos conseguir levar essa cruz até o fim, como fez Jesus. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Porque ninguém coloca nada na vida da gente sem uma causa. Então, as cruzes da nossa vida foram ou escolhas nossas, às vezes a gente escolhe uma cruz para carregar ou não. Todo mundo sabe isso? Que às vezes você que escolhe a cruz, né? E outras vezes você não escolhe, mas a vida impõe. Às vezes você nasce, né? Na sua vida, aparece na sua vida uma situação que é a sua cruz, ok? Eu coloquei aqui depois dessa história emocionante, coloquei umas coisas para perguntar, tá? Hoje a palestra é interativa. Vou perguntar para o meu marido aqui, ó. Quem é motorista que está no trânsito parado, abre o farol e o sujeito não anda, ou o cara está na sua frente, o carro quebra, que não põe a mão na buzina e dispara a buzina. Quem não faz isso? O Luiz? Quem, diante de uma situação complicada, uma espera num posto de saúde, a espera de um documento no cartório, ou briga dentro de casa, que nunca chutou um objeto, nunca chutou a porta, nunca fez isso. Parabéns para quem nunca fez, né? Quem nunca, numa situação de descontrole, começou a gritar e falar palavrão? Levanta a mão. Parabéns para vocês. 3, no meio de tanto, é bastante, né? Essa eu não vou perguntar, porque tem gente que chega a bater, chega a matar, eu sei que aqui ninguém fez isso, né? Espírita não faz? E assim, agora, quem usa computador sabe que quando você faz qualquer coisa no computador, você tem que salvar, não tem? Porque senão perde, não perde? E quando o seu filho não salvou tudo que ele aprendeu na escola, não salvou, e quando você vai fazer, ele não sabe mais nada. A gente tem paciência? Muita, né?
Então, quando a gente não tem paciência, a gente tem impaciência, né? Que é a incapacidade de suportar as cruzes da nossa vida, a incapacidade de saber esperar, a pressa que atrapalha a nossa vida, o desespero, né? E essa impaciência, ela não surge de uma hora para outra. Nós vamos acostumando e virando vício de perder a paciência por tudo. Acaba virando um vício. Tem coisa que a gente precisa perder a paciência, porque não dá, mas tem coisa que a gente não precisa. Coisas pequenas, coisas minúsculas, né? Cuidar de uma pessoa idosa, cuidar de uma criança, que você fala uma, fala duas, fala depois explode com a criança, sabe? Então, assim, tem situações que a gente precisa ter esse controle, né? Manter o pensamento positivo, respirar. O Chico Xavier falava que era a água da paciência, né? Porque quando a gente fala na hora da raiva, né? Tem uma pessoa que está sentada aqui no salão que falou para mim outro dia lá na minha sala. Eu falei demais na minha vida, dona Neuza, perdi um monte de pessoas, né? Então a gente tem que ter controle sobre isso, pensar para falar. E isso faz parte de adquirir paciência, respirar e pensar. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Esperar acalmar para poder falar, né? Para isso, nós temos que controlar, né? E também aprender que, assim, nós somos muito o que nós pensamos. Se nós pensamos assim, mas não dá para ter paciência com essa situação, a gente não vai ter mesmo. Mas a gente tem que começar a fazer aquele hábito, eu preciso ser mais paciente. A paciência é uma virtude que eu vou ter que fazer para evoluir, senão eu nunca vou conseguir ser um espírito evoluído, se eu não tiver paciência. E começar a fazer aquele treinamento mental para começar, né, a conseguir essas coisas. Ter paciência com amigos e na escola até é razoável. Mas quem aqui não tem paciência no trabalho que executa? Quem não tem paciência com a família? Você está rindo, Valdir? Estou vendo você rindo daqui. Em fila, quem tem paciência em fila? E no trânsito, levanta a mão. Todo mundo fazendo não? E os espíritos falam que os 2 testes mais duros na nossa caminhada espiritual é ter paciência para esperar o momento certo de acontecer as coisas, acontecer o emprego, a cura de uma doença, a libertação de um filho, né, de algum problema que ele tem, a paciência de esperar um casamento, né, entrar em equilíbrio e uma porção de outras coisas, né? E o outro teste que eles acham, os espíritos falam que é um dos mais difíceis, é a coragem de não nos decepcionarmos com as pessoas que nós vamos encontrar na vida. Porque nós vivemos um mundo de pessoas imperfeitas e nós vamos nos decepcionar todos os dias, no trabalho, no trânsito, na rua. Qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai ter decepção e precisa se acostumar com isso, né? Então, nós precisamos aprender a ouvir, saber ouvir. Às vezes a pessoa quer desabafar, a gente não tem paciência de esperar. A pessoa está falando, a gente está cortando a pessoa. Aí eu já sei que você quer falar isso. Não deixa a pessoa falar. Quem faz isso? Eu, né? Ser persistente, né? Persistente, ou seja, você perdeu a paciência hoje, amanhã eu não vou tentar ter paciência. Depois, porque tem situações na nossa vida que duram anos, né? Não é isso? Confiar em Deus, porque assim, Deus não coloca na nossa vida, não cai uma folha da árvore, né? Jesus falou isso sem a permissão de Deus. Tem situações na nossa vida que nós criamos e tem outras que não. Não é assim? E para ser mais pacientes, nós precisamos nos conhecer, saber quando é o nosso limite. Tem gente que chuta cachorro na hora da raiva, que quebra coisa dentro de casa, joga prato no chão. Umas coisas assim absurdas, né? Uma vez eu vi uma pessoa pegar um prato de comida e jogar assim na outra pessoa, né? Então a gente precisa ter conhecimento e saber que nós temos que fazer esse controle, né? Fazer a nossa reforma íntima. Dominar a nossa agressividade, nossos impulsos, né? Na hora que a gente vai parar um pouco, pensar, respirar, né? Tolerar os defeitos alheios, porque assim, todo mundo aqui tem defeito, não acredito que tenha ninguém aqui perfeito nessa casa hoje, né? E nem no mundo também. Nos esforçarmos, sermos disciplinados e pôr na nossa cabeça, amanhã eu vou ter mais paciência, vou ter mais autocontrole, eu não vou explodir mais. Eu preciso disso, todos nós precisamos, né?
ter sabedoria e compreensão. E o evangelho terapia. Evangelho terapia é pegar o evangelho, seja a Bíblia para quem não é espírita, para quem é espírita, o evangelho segundo o espiritismo. E quando começar o dia ou deitar, ler 2, 3 linhas. Com o tempo a gente vai conseguindo ter paciência mais, porque o evangelho vai limpando a nossa alma, vai fazendo uma limpeza espiritual dentro de nós. Nós vamos entendendo as lições de Jesus, né? Jesus era o exemplo da passividade, né? Pessoa pacífica, boa, vivia com homens super ignorantes, mas tentava. Imagina um espírito puro como ele ter que viver com pessoas muito ignorantes naquela época. Então, o evangelho é um remédio para nós todos os dias, ler todo dia um trechinho. Aí é palestra interativa. Quem já falou, ai, minha paciência tem limite? Quem já falou isso? E quem já falou, ai, para que eu estou perdendo a paciência? Cadê a Sônia? Sônia, levanta as 2 mãos. Quem já falou, caramba, eu tenho que ter uma paciência de Jó? Não me torre a paciência, porque eu não estou bem hoje. Todo mundo, né? Então, é um hábito, vocês perceberam que é um hábito? Eu estou brincando, mas eu estou falando séria. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Digamos que eu nunca tenha tido uma nota de R$100, ok? Vamos colocar uma situação assim. Acho que a nota maior que a gente tem é de 100, né? De 200, isso. Então, digamos que eu nunca tive uma nota de 200, certo? Vamos fazer de conta que aqui ninguém teve nota de 200. Então, eu posso chegar para você, eu nunca tive, eu chego para vocês e falo assim, eu perdi meus R$200, eu posso falar? Se eu não tinha? Não, se eu não tinha, como que eu perdi? Né? Então, nunca mais é para vocês falar, perdi a paciência. A gente não perde o que a gente não tem. Entenderam? Nunca mais é para vocês falarem isso, perdi a paciência. Ninguém tem, né? Se eu não tenho uma nota de 200, eu não posso falar que eu não perdi. Se eu não tenho paciência, eu não perdi. Hã? Eu tive uma perguntinha. Ó, tem uma mensagem para encerrar, né? Uma mensagem do Chico Xavier que chama Não Estrague Seu Dia, tá? Eu vou ler algumas frases dessa mensagem. Ele diz assim, sobre a irritação. A sua irritação não soluciona problema nenhum. Qualquer situação que você estiver vivendo, você ficar irritado não vai resolver o problema. Ou seja, você fica doente, você perde o controle, você não vai dormir de noite e não resolveu. Quanto mais irritado, menos chance de resolver, né? Contrariedade. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Se você depende do serviço público para tirar um documento, e ele te pede, tem uma pendência, tem 2 pendências, você vai, você volta, você volta. Você fica contrariado, vai mudar o serviço público? Então, por que fica? Né? Desapontamento. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo irá realizar, né? Então, quando, por exemplo, você está desapontado com uma pessoa, você confiava nela, você vai sofrer e só o tempo vai mudar a pessoa. Então, a gente precisa mudar isso, né? Mau humor, conheço um monte, tá? A pessoa levanta de mau humor, você fala bom dia. Bom dia por quê? Né? Mas o dia é meu, por que tem que ser bom, né? O seu mau humor não modifica a vida. Não modifica. Você ficar de mau humor, azar seu, né? A sua tristeza não iluminará nenhum caminho. Vocês perceberam que essa semana eu perdi uma pessoa que eu amava muito, né? Aí eu fiquei pensando, né? Eu estava carregando aquela dor e a vida continuou. As pessoas estavam rindo, as pessoas estavam no baile, as pessoas... Então, a sua tristeza, ela não ilumina nada. É só a sua. E, às vezes, a gente se incomoda que está triste e os outros são felizes. A gente é assim, né? A gente quer que todo mundo está triste quando a gente está triste.
O seu desânimo não edifica ninguém, né? Desanimar, a vida vai seguir. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Eu tenho que suar muito para conseguir a felicidade. Ficar chorando, reclamando, não vai trazer felicidade, né? Porque ela não vem como um milagre do céu. Nós temos que suar muito para conseguir, né? Chorar não resolve. Eu pus esse menininho falando assim: meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se o senhor me der força, eu vou bater nele. É bem isso, né? E as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão um só grama de simpatia por você. A pessoa que só reclama, ninguém vai gostar dela. Se você é uma pessoa que só reclama de tudo, quando você não tem para reclamar, reclama do tempo, certo? Ninguém tem simpatia por você, né? E isso aí chama não estrague o seu dia. Olha, vou dar um conselho para vocês. Hoje tem eleição no Brasil. Se o seu candidato não ganhar, não é para você sair chutando lata, cachorro, xingando as pessoas na internet, porque não vai mudar o resultado da eleição, ok? Ok? E encerrando, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Se até hoje nós somos aquela pessoa, né, profundamente, né, impaciente, nós podemos daqui para frente tentar, né, sermos pessoas melhores. E a prece: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos dos outros, né, para que eles entendam as nossas dificuldades. Ajude-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós, ou seja, quando nós vivemos nessa ansiedade e a paciência nenhuma, nós temos que entender que nós irritamos também os outros, as pessoas também nos acham difíceis, nós também somos cruzes na vida de outras pessoas, concordam? Então, é chumbo trocado, e chumbo trocado não dói, certo? Eu agradeço vocês pela paciência, desculpa as brincadeiras, tornar o domingo mais feliz. Muito obrigada, um beijo para todos.